Olá, crianças, e vamos começar a nossa aula de português, páginas 142 a 144. O assunto será prefixo e sufixo. E então, você já estudou sobre isso? Vamos ver. Prefixo e sufixo. O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupa na palavra. Fique atento. Vamos aprender. Prefixo, se estiver antes do radical, é prefixo. Sufixo, se estiver depois do radical, é sufixo. Infelizmente, vamos ver aí, nós temos o radical feliz, a palavra primitiva feliz, e temos aqui o prefixo in. E temos também o sufixo mente. Então, se eu pegar somente o radical, eu vou ficar com a palavra feliz. Quando eu coloco o prefixo e o sufixo, eu crio uma nova palavra, uma palavra derivada. Eu mudo o sentido da palavra. Infelizmente, é uma palavra contrária a feliz, não é mesmo? Deslealdade. Já ouviu falar nessa palavra? Então, vamos ver. Aonde nós temos aqui leal, a palavra primitiva, o radical da palavra. E temos aqui 10, o que será? Idade, o que será que vai ser? 10 vai ser sufixo ou prefixo? Idade, vai ser sufixo ou prefixo? Vamos analisar? Então, nós temos aqui o prefixo e o sufixo. Então, vimos aí o prefixo 10 e o sufixo dade. Também poderíamos ter somente a palavra desleal, mas aqui temos uma nova palavra, uma palavra derivada, deslealdade. Vamos analisar a palavra desvalorização. Nós temos valorização, nessa parte aqui de preto, nós temos o radical da palavra. 10 é prefixo e ação vai ser o sufixo. Vamos ver? Então, temos lá prefixo e sufixo, formando uma nova palavra. Qual seria a palavra primitiva? Seria valorizar, não é isso? O verbo valorizar, ou valoriza. Então, vamos ver uma nova palavra. Já conhecem essa palavra? Amanhecer. Vem de que palavra? Vamos pensar um pouquinho. Qual seria a palavra primitiva? Manhã, não é mesmo? Mas vamos ver aqui. Esse A seria o que, gente? Seria sufixo ou prefixo? E esse seria sufixo ou prefixo? Vamos ver se você acertou. Muito bem. A vai fazer o sentido de prefixo, porque ele vem antes da palavra, e esse vai ser o sufixo, que vem depois do radical, não é isso? Então, nós temos uma nova palavra, amanhecer. Palavras em jogo. Agora, a gente vai pegar o nosso livro de português e vamos acompanhar. Página 142. Formação de palavras. Temos aí primitivas e derivadas, prefixo e sufixo, atividade oral e escrita. Em nossa língua, há muitos modos de formar novas palavras. Releia o título do artigo de opinião de Roseli Saião. Pré-adolescente é criança? Então, vamos ver aqui. Agora, releia a afirmação da autora sobre o termo pré. Esse termo aqui, ó, pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. É um sufixo e quer dizer sempre de alguma coisa. Ela colocou um elemento antes das palavras e formou outras. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas, não é mesmo? Então, na primeira questão, vamos analisar aí. Juntos, leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Temos aqui a palavra entender. Quando a gente coloca o prefixo 10, ficou desentender. Fazer. Quando a gente coloca o prefixo 10, ficou desfazer. Viu que mudou o sentido da palavra? Fazer, desfazer. Construir, desconstruir. Então, vamos ver o que é que ele quer saber? Qual sentido a parte destacada trouxe a essas palavras? Na explicação, eu dei mais ou menos uma dica, né? Segunda questão. A professora
vai falar as palavras do quadro e vocês formarão novas palavras, como viram na atividade anterior. Então, empacotar. Que palavra dá para a gente formar se colocar o prefixo des? Embaraçar, encaminhar, encaixar, dizer, encardir, carregar. Você colocando o prefixo des. Que palavras você consegue formar aqui? Novas palavras. Que palavras derivadas seriam essas? Os termos pré e des são prefixos, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. Terceira questão. Leia um trecho do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas de seu dia a dia. E Marcelo continuou pensando. Pois é, tá tudo errado. Bola é bola porque é redonda. Bolo nem sempre é redondo. E por que será que bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que essas coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, devia chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro devia chamar cabeceiro, lógico. Também, agora, eu vou só falar assim. Ruth Rocha, Marcelo, Marmelo e Martelo. Gente, é bem interessante esse livro, viu? Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar aí na internet ou procurar numa biblioteca próxima, eu super indico. Letra A. Conversem. O que Marcelo pensou para formar as palavras destacadas? Então, gente, o que será que ele pensou? Coloca aí a sua resposta e na correção a gente confere. Letra B. A autora do artigo Pré-adolescente é criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou novas palavras. O personagem Marcelo colocou os elementos do e eiro depois de algumas palavras e formou outras. Os dois usaram uma palavra primitiva para formar uma palavra derivada. Palavra primitiva é aquela que não vem de outra palavra. É como se fosse uma palavra principal. Palavra derivada é aquela formada a partir de outra palavra. O elemento que é acrescentado antes da palavra recebe o nome de prefixo, como nós já vimos, e o elemento que é acrescentado depois da palavra recebe o nome de sufixo, como nós vimos no início da aula. Vejam como se formaram estas palavras derivadas. Nós temos palavra primitiva, gente, ó, feliz. Palavra derivada com prefixo infeliz, sentido contrário. Então, esse in aqui, esse prefixo in, vai ter um sentido contrário, vai dar um sentido de contrário. Uma pessoa feliz, alegre, uma pessoa infeliz, triste. Homem, super-homem, ideia de aumento, algo maior. Leal, desleal, sentido contrário também. Círculo, semicírculo, ideia de metade. Vamos ver aqui palavras primitivas com sufixos. Abre, aí nós temos aqui abridor, ideia de instrumento, agente. Pai, paizinho, ideia de diminutivo. Dente, dentista, nome de profissão, agente. Cadeira, cadeirão, então aumentativo. Então vamos aqui, ó, o sufixo vem depois do radical, que é essa partezinha pintada de vermelho. Conversem sobre os sentidos que os prefixos e sufixos trouxeram a essas palavras. Vocês podem usar o grupo de WhatsApp da sua turma e falar sobre esse sentido, colocar novos exemplos que vocês conseguiram formar, que vocês conseguiram pesquisar ou pensaram agora na hora da aula. Agora, na página 144, vamos para a primeira questão. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois escreva cada palavra formada. Então, vamos aqui. Na letra A, nós temos ver. Então, você vai pegar aqui. Você pode formar em ver, desver, semi-ver ou rever. Quais palavras você consegue formar aqui derivadas? Do mesmo jeito, você vai falar
Na letra B, você vai fazer justo, injusto, desjusto, semijusto, rejusto. E aí você vai formando, de acordo com o exemplo que nós demos aqui na letra A e B, você vai formar na C e nas demais, com aberto, escrever, respeito, sensível. Estou ansiosa para ver que palavras derivadas você vai conseguir formar através dessas palavras aqui, primitivas e com o prefixo in, des, semi e ré. Segunda questão. Forme palavras derivadas acrescentando sufixos. Aí eu quero ver que sufixos você vai colocar. Cachorro, e aí? O que será que você vai colocar aqui? Letra B, lavar. Sufixo, então, vai vir depois do radical. Lembrando aí. Desafio, família de palavras. Em dupla, sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formada da palavra livro. Aí nós temos aí, ó, livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Leia a palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. Boi. E aí você pode usar novamente o WhatsApp, conversar com um colega, formar a dupla e ver que palavras vocês conseguem descobrir aí, palavras derivadas vindo da palavra primitiva boi. Vou dar uma ideia. Boiadeiro é uma, viu? Eu não tenho dupla, mas eu participo também. Vamos assim. Assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia esta tira do cartunista João Montanaro. Deixa eu ampliar aqui para melhorar a vista. Quero ser médica. Quero ser dentista. Quero ser piloto. Eu quero ser criança. Perceberam aí, gente? O adulto querendo dizer eu quero ser criança? Eu também tenho saudade de ser criança. Então, ficamos por aqui com a nossa aula de português, prefixo e sufixo, palavras primitivas e derivadas usando o prefixo e o sufixo. Faça sua atividade e logo mais teremos a nossa correção. Beijo e tchau, tchau.